Boa noite a todos. Boa noite a todos. Lindo, né? Cheio. Bonito. Nós estamos acostumados essa semana toda vimos esse salão vazio, né? Nos nossos ensaios. Agora está bem mais bonito, não está, Maria? Muito mais bonito. Bem, nesta roda de conversa, né, nós vamos trazer aqui aspectos daquilo que a gente tem vivido aqui nessa escola, na Fundação Logosoft. Nós estamos aqui já há muitos anos, né? Temos muito ainda que aprender, porque o conhecimento tem essa vantagem, né? A gente está sempre querendo aprender algo mais. Da Mariana eu conheço algumas coisas, né, Mariana? Tem uma relação até de família, conheço o Léo, seu esposo, há tantos anos, né? E sei também que esse tema de empreender te atrai muito. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós aqui, qual que é a sua visão, né, sobre esse tema. Esse tema é um tema que tem muita relação com a minha vida, né? Porque tanto a família da minha mãe quanto a família do meu pai, a gente veio de empresários, né? Eu cresci nesse meio, então para mim sempre foi algo muito natural. Então a gente falava de empreender, e eu achava que empreender era abrir uma empresa, né? E ser dono de uma empresa. E aí até que, aos 28 anos, eu tive meu primeiro filho. E aí depois, com 30, veio o segundo. E aí esse conceito ampliou, porque eu comecei a perceber que empreender era muito mais do que isso, né? Que eu precisava realmente empreender a minha vida. E me recordo de uma vez que eu estava viajando, numa dessas viagens de trabalho, e que chegou à noite, eu trabalhei muito durante o dia, eu viajava muito, principalmente quando a minha segunda filha era pequenininha. E aí eu me lembro que à noite, quando eu conversei com eles de longe, no FaceTime, depois que eu desliguei o telefone, falei, será que é isso mesmo? Eu senti, né, que eu estava realizando, sim, um sonho, porque eu estava adorando estar ali, mas, ao mesmo tempo, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Estar ali, ver crescer. Né? Então, esse foi um aspecto que foi ampliando esse conceito de empreender a própria vida. Né? Exato. Bom, eu penso que, à medida que a gente for falando aqui, parte da nossa vida, né? Um ou outro vai se identificar com alguma dessas partes, né? Eu sei também que a Mariana é professora, né, de empreendedorismo, palavra difícil de falar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o exemplo histórico, né? Como que isso vem já de tantos anos, né? Milhares de anos, talvez. A gente fala de empreender, parece que é um conceito muito recente, né? Mas se a gente buscar lá na história, lá nos homens das cavernas, né? Eles já empreendiam, porque eles precisavam buscar soluções para os problemas que eles viviam, né? Para as dificuldades que eles viviam. Então, eles construíam abrigos para se proteger do sol, da chuva, do vento, né? Eles conseguiram fazer lá o fogo, né? E aí, com o fogo, espantavam os animais de noite, de madrugada, no momento que eles estavam dormindo. Eles conseguiram começar a cozinhar os alimentos, né? Então, já não eram alimentos crus. E isso deu uma expectativa de vida maior, né? Então, assim, o homem, ele sempre buscou, isso faz parte do homem, né? Do ser humano em si, buscar pelas soluções que aparecem. E naquela época o objetivo era sobreviver, né? Exato. E ele conseguiu, até porque nós somos provas, né, vivas de que a gente conseguiu superar esses desafios, né? Só que o tempo passou, né, Zé Renato? O tempo passou.
E aí, o homem, ele percebeu que ele precisava buscar por algo mais, né? Algo maior. Uhum. E, Zé Renato, você tem alguma experiência nesse sentido? Sim, eu tenho. Mas eu queria fazer um parênteses, né, pensando sobre os empreendedores do passado, né? Porque, na verdade, até esse aspecto, com certeza, é sempre numa sociedade onde tem um grupo, eles têm, sempre tem um ser que tem mais capacidade, né? Uhum. É mais valente, é mais inteligente. Então, com certeza, naquela época já devia de ter assim, os negócios, né? Olha, eu te ensino a fazer fogo, você me dá um pouquinho dessa comida As aqui, tá? trocas, Você vai né? caçar para mim. Então, eu imagino que isso, só a imaginação mesmo, um dia talvez a gente saiba isso, né? Mas falando da minha vida, né? Eu precisava antes falar um pouquinho da minha história, sabe? Uhum. Como é que eu me identifiquei, né, com esse ambiente da Fundação Logosófica. Então, eu vou contar um pouquinho da minha própria história. Bom, eu iniciei a minha vida adulta muito jovem, porque quando eu me formei em engenharia civil, antes de completar 23 anos, nasceu meu segundo filho, Bruno, né? Era um corre-corre tremendo, né? Muito trabalho, era escola de manhã, trabalho à tarde, família à noite, trabalho à noite também, estudar à noite, porque Era tudo era junto. tudo junto e misturado, né? Era uma luta bem. Muitos vivem essa realidade, né? Muitos já viveram também essa realidade. Era um corre-corre tremendo. Mas eu tinha algo assim muito claro dentro de mim, que era, eu nem sei exatamente, quer dizer, hoje eu sei, né? Mas era uma convicção muito grande que eu queria formar um núcleo familiar assim muito feliz. Então eu ia lutar com todas as forças que eu tivesse, né? E eu penso que vendo hoje a minha história, né, vendo a minha família, eu vejo que valeu muito a pena em todos os sentidos, né? Mas naquela época, né, eu não tinha assim recursos pedagógicos para criar essa família da forma como eu gostaria. Eu sentia que muitas coisas eu poderia basear naquilo que a minha família, que eu vivi na minha própria infância. Mas tinha muitas coisas que eu queria mudar, sabe? Eu sentia que era necessário mudar. Era uma vida assim, muito intensa, mas uma vida feliz. O tempo foi passando, né? E aí, por volta dos 30 anos de idade, os meus filhos começaram a estudar aqui no Colégio Lavazó. E esse, para mim, foi realmente um marco da minha vida, né? Eu me recordo muito bem quando eu vim aqui nesse ambiente pela primeira vez, a emoção que eu senti, não sei, naquela época eu não sabia por quê, não entendia por quê, mas quando eu fiz a minha primeira entrevista com a diretora do colégio, né, para conhecer o colégio e ela conhecer um pouco da minha família, aquilo realmente foi algo que me marcou e até hoje eu recordo, né? Então eu digo que esse ambiente ele me contagiou muito positivamente. E algo também uma reflexão que eu fiz, é que desde a infância eu tinha assim, uma atração muito grande, por exemplo, pelo universo. Eu olhava assim, o universo, estrela, lua, aquilo para mim era... Eu lembro que eu tinha um binóculo, assim, até ruinzinho, mas eu ficava olhando aquilo, sabe? E sentia uma emoção muito grande. Mas, depois de um certo tempo, quando eu entrei na adolescência, essas coisas foram ficando assim, elas foram sumindo, sabe? Às vezes acontece isso mesmo, né? Mas quando eu conheci esse ambiente logosófico, não sei por quê, eu comecei a recordar dessa época da minha vida, né? E eu sentia que realmente aqui eu estava diante de algo assim muito grandioso, sabe? Era algo muito interessante, aquela emoção que eu senti, né? E é interessante, né, Renato, que assim, existem muitos casos, né, como esse aqui, que às vezes vem primeiro, as crianças vêm estudar no colégio e os pais vêm de mão dadas, né? Exatamente.
E é uma experiência muito, imagino que seja uma experiência muito linda, né? E depois, qual foi o passo seguinte disso? Bom, como é que foi meu passo seguinte, né? As coisas vão se encaixando, né? A vida é assim, né? Às vezes desencaixa uma peça, chega outra, é aquele grande quebra-cabeça, né? Mas eu recordo que a família da minha esposa está ali, muito grande, era uma família muito festeira. E eu me recordo que numa das festas de família, eu comecei a observar as pessoas. Então, eu observava, por exemplo, as crianças, todas alegres, felizes, corre para lá, corre para cá. Mas eu comecei a observar também que algumas pessoas, os mais idosos, com mais experiência de vida, eles às vezes apresentavam um semblante que era um pouco triste, sabe? Um pouco desanimado. E isso eu falei, qual que é a lógica disso, né? A pessoa tem experiência, passou por várias coisas, criou uma família com tantas dificuldades e hoje apresenta-se um olhar até triste. O que será isso? Desanimado. Né? Desanimado, exatamente. Então, isso acendeu em mim uma luz amarela, sabe? Eu pensei, bom, eu tinha lá meus 30 e poucos anos, 32, 33 anos, eu falei, eu não quero chegar à vida mais adulta com esse desânimo da vida. Eu quero realmente assim, encontrar uma forma de viver que me dê alegria, né? Cada vez mais. Eu vi que, para isso, eu tinha que pôr a mão no meu destino, sabe? Entender, guiar mais os rumos de minha vida. E aí eu recordei também, né, daquela sensação que eu tinha aqui no Colégio Logosófico, quando eu vim aqui, quando eu vinha trazer os filhos, e aí eu me fiz a seguinte pergunta, né? Será que realmente a logosofia pode me ajudar ou pode me ensinar nessa nova forma de viver e colocar a mão no meu destino? Essa foi uma pergunta que ficou me martelando, sabe? Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Uhum. Eu já fiz essa pergunta também muitas vezes. Se o destino ele era algo, eu nasci e vou ter que viver aquilo lá, né, que está escrito nas estrelas, né? Ou se o destino era algo que eu poderia criar, construir, né, por minha própria determinação. Mas eu não vou responder essa pergunta, não. Vou deixar você responder. Tudo bem. Depois vocês perguntem para ela também, tá? Perguntem para ela. Bom, eu me recordo que quando eu vinha para o colégio trazer os meus filhos, havia um quadro nas paredes, e num deles tinha uma frase que toda vez que eu passava lá, eu lia e me chamava a atenção. Era assim: quem quiser chegar a ser aquilo que não é, deverá deixar de ser aquilo que é. É um axioma, né, da logosofia. E aquela frase, ela me chamava muita atenção e eu via muita lógica nela. Mas, por outro lado, eu via lógica, mas eu ficava assim, eu não entendia muito bem, sabe? Eu via lógica, mas não entendia. Ficavam muitas perguntas. Por exemplo, uma dessas perguntas era essa: será que eu sei onde é que eu quero chegar? Ou o que eu devo deixar de ser? Porque, às vezes, a frase é assim, mas na hora que você começa a pensar, escarafunchar, né? A gente vê que não é tão fácil assim aquele entendimento. Por outro lado, também, sabe aquelas perguntas adormecidas que eu falei lá da época da minha adolescência, né? Elas começaram a voltar, sabe? E começaram a ter uma certa conexão com o próprio ambiente logosófico. Então, eu dizia para mim o seguinte: bom, eu tinha uma vida feliz, sinceramente. Era uma vida feliz, tranquila, as coisas dando certo, profissão, os amigos, familiares. Mas eu me questionava, né? Será que a vida realmente é somente essa luta diária?
esse árduo, às vezes, né? Às vezes até sem sentido, que a maioria na qual eu me incluía, né? Que eu estou vivendo, recordei lá daquela festa, né? Do olhar, assim, às vezes, distante, né? Dos seres, e também recordei de uma pergunta que é muito feita pelos mais idosos, tá? Mas qual é o sentido da vida? Recentemente eu fui num velório, até estava brincando com a Mariana, que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ir muito em velório, né? E aí, em certa altura, sempre essa pergunta chega, né? Puxa vida, mas qual que é o sentido da vida, né? O fulano, pessoa tão boa, viveu, trabalhou, aí morreu. Então, qual que é o sentido da vida, né? Essa é uma pergunta que talvez todos nós tenhamos que responder ao longo da própria vida, né? E eu vejo que depois que eu comecei a estudar logosofia, comecei a entender algumas coisas mais, né, de uma nova perspectiva, eu fui descobrindo, sabe? Fui descobrindo onde que eu queria chegar, onde que eu queria estar e, por consequência, esse sentido da vida. Eu observo que existe um vazio, né, que está rondando, né, as pessoas, a vida das pessoas, né? E eu observo que são temas grandes, muitas vezes a gente deixa de fazer perguntas grandes, mas esse fazer perguntas grandes, né, elas cumprem com um papel muito importante, né, na nossa vida. Porque isso não é nos ensinado. Não é nos ensinado na escola, né, na faculdade, no dia a dia. Né? E aí a gente vai se calando frente a essas grandes perguntas. Né? Até nesse vídeo falou, né? Às vezes a gente não sabe onde é que a gente vai estudar isso, né? Com quem que a gente vai conversar. Às vezes a gente até começa a conversar, né? Às vezes não tem nem ambiente. Tem um primo meu mesmo que está aqui, ó, de vez em quando a gente tenta conversar sobre isso, né? E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E aí eu estou lembrando, você contou da sua experiência, né? Como que você chegou aqui às portas da Fundação. E a minha experiência, eu tinha 22 anos quando eu cheguei. E eu tinha eu sempre fui muito inquieta, gostava muito de diário, escrevia muito no meu diário quando eu era adolescente. E eu tinha algumas coisas que me inquietavam, eu fazia muitas perguntas para mim, logicamente sem resposta, né? Mas as perguntas, elas eram muito importantes. Elas me moviam, elas me movimentavam. E quando eu formei, a primeira formação minha foi em fisioterapia. E eu comecei a trabalhar num hospital pediátrico. Eu especializei em pediatria e fui trabalhar nesse hospital. E aí, lá no meu atendimento, né, nos meus atendimentos, eu vi e vivi muitas experiências grandes de perdas, né, de separação de crianças, né, com as famílias. E eu me perguntei muitas vezes o porquê. Por que aquela família está vivendo aquilo? Né? Por que aquela criança está vivendo aquilo? Eram perguntas muito grandes, que realmente eu não tinha resposta, mas me inquietava. Né? Um outro conceito também que me inquietava muito é que eu sentia que eu era muito instável em relação às minhas emoções. Então, de manhã eu estava de um jeito, na hora do almoço eu estava do outro, e na hora de dormir eu estava de outro jeito. E isso trazia também um certo medo em relação aos meus relacionamentos. Né? Eu lembro que, numa das minhas anotações que eu peguei lá no meu diário, eu tinha medo de casar. Porque eu não sabia como que ia ser. Se eu era instável comigo mesma, imagina, né? Casando e ficando anos, né? Casada, que esse era o meu objetivo, né? Essa era uma outra inquietude que eu tinha. E um outro conceito também que me inquietava muito era o conceito de descanso. Porque eu queria ser muito produtiva, mas eu sempre estava cansada. Sempre reclamava que eu estava cansada, que eu não estava dando conta. E hoje eu vejo que eu não fazia
muito além do básico. Uhum. Então, eram questões que eu queria mudar. Eu queria algumas respostas para isso e queria mudar. E aí eu comecei a namorar nessa mesma época com o meu namorado. Na época, atualmente, meu esposo, tá até aí, né, Léo? E aí ele me deu de presente um livro que chamava O Senhor de Sandra, que é um livro da logosofia. E esse livro, gente, ele era o que eu estava precisando naquele momento, né? Falava sobre casamento, falava sobre um tanto de conceito esse que eu era inquieta. E aí eu queria saber mais sobre isso. Uhum. E aí depois desse livro eu vim correndo para cá, né? E estou até hoje. E aí, né, eu tive os meus filhos e foi muito bom. E, Ele te deu um livro complicado. E eu amei esse livro, não largo ele, né? É. Sempre a gente vai fazendo a leitura e a releitura, né? Um livro de cabeceira, um romance, que foi escrito pelo autor da logosofia, né? Imperdível. Vou fazer uma propaganda aqui também do livro, né, Zé? Mas, ô Zé Renato, eu recebi um dia desses, essas mensagens de WhatsApp, que a gente fica recebendo, né? Até muito forte, assim, falando assim que a vida era injusta. E eu fiquei, gente, será que a vida é realmente injusta? O que você acha, Renato? Você acha que a vida é injusta? O que vocês acham? Pergunta difícil essa, né? Algo que, por falar em WhatsApp, um esforço que eu tenho feito assim, nos dias de hoje, é me policiar para não ficar retransmitindo muitas mensagens sem antes pensar na mensagem. Né? Eu acho que eu recebi essa mensagem também, sabe? Até por isso que eu pensei nela, né? E eu fico pensando, será que é realmente injusta, né? A reflexão que eu faço é a seguinte: se eu encaro a vida como algo limitado, o que eu chamo de limitado, né? A vida começa o dia que eu nasço e termina o dia que eu morro. Então, aquilo para mim, isso é uma vida limitada. Nesse caso, eu penso que a vida pode até ser injusta em algumas situações, né? Em alguns casos, para algumas famílias, né? Mas eu mudei esse meu conceito, que era algo assim também que me atormentava um pouco, quando eu entendi que a vida é uma etapa da existência, ou seja, são duas coisas distintas, né? A vida e a própria existência. Então eu concluo que o que eu estou vivendo agora pode até parecer injusto, mas diante do todo, diante da existência, eu penso que não tem lógica ser injusta, sabe? E por que eu penso que a vida, que tudo que acontece na nossa vida é justo? É justamente porque a existência, né, como eu a compreendo, ela é formada por todos os atos, tudo que eu faço, tudo que eu penso, seja bom ou ruim, nas diversas etapas de minha vida e nas diversas vidas que eu vivo. Então, sejam elas positivas ou negativas, né? É como se fosse uma conta bancária, né, onde eu vou acrescentando ou retirando dinheiro. Pode ser, né, que em algum ponto da minha vida eu estou negativo ali, né? Então, é um grande esforço. E isso cria também, por outro lado, né, uma grande responsabilidade, sabe? Por quê? Porque tudo que, se eu pensar que tudo que eu faço aqui, agora, pode comprometer positivamente ou negativamente minha existência, isso fica muito mais sério, né? Eu penso, e isso para mim ficou muito mais claro quando eu tive contato com um livro, logo no início do meu estudo logosófico, que chama Herança de Si Mesmo. Pequenininho, mas livro grande. Pequeno, mas realmente assim que me deu uma perspectiva muito, muito interessante, sabe, sobre esse conceito. Então, quem não conhece,
além do Desandra, o Desandra é grosso, sim. Então, mas começa pela herança de si mesmo, que é mais fininho, né? Esse conceito de herança é um conceito também que ampliou muito a minha vida. De entender da minha grande responsabilidade frente ao meu futuro e à minha existência também, né? Agora, Zé Renato, tem um conceito também, que é o conceito de pensamento, como entidade autônoma, e que ele tem um poder muito grande, não tem não? Na nossa vida? A gente começa desde pequenininho, lutando contra os pensamentos, né? E acho que é para sempre, né? Para sempre. E eu sinto que é algo até revolucionário, né? Interessante, né? Desde que o ser humano existe na Terra, é um conceito que já existe. Mas entendê-lo é algo muito revolucionário, né? Eu penso, para todos nós. Por exemplo, eu entendendo que tudo que eu faço, todas as minhas ações, sejam elas positivas ou negativas, elas começam em um pensamento. E isso tudo, ou seja, tudo começa na minha mente. Há pensamentos, por exemplo, né, que estão ali dentro da minha mente que às vezes eu acho que ele nem existe mais, ele está ali quietinho, desapareceu da minha vida. De repente, chega aí, como se fosse um vulcão, né? E ele explode. Acho que acontece com todo mundo, né? Com todo mundo não vamos generalizar, não, mas muitas vezes acontece isso. E como um vulcão, né, ele sempre afeta muito mais aquelas pessoas que estão perto da gente, às vezes um amigo, um familiar. Então, isso é algo muito interessante. E aí eu me pergunto mais uma vez, né, será então todo ato humano, bom, ruim, grande, pequeno, ele nasce na mente e se materializa? E antes de se materializar, ele teve origem no pensamento? Eu acho que sim. Acha que sim? Acho. Concorda comigo? Então, que bom. Eu também concordo que é assim. É muito interessante. Agora, os pensamentos, eles são tão poderosos que eles têm um poder, assim, transformador para todos nós. E conhecer essa realidade, de fato, para mim é essencial, sabe? Por exemplo, como é que eu vou me conhecer como pessoa se eu não conheço essa realidade? Se eu não conheço a realidade daquilo que está dentro de mim? Como é que eu vou conhecer? Se eu não conheço a realidade dos seus pensamentos, dos demais, né? E isso é tão poderoso que eu trago a seguinte reflexão, né? Por exemplo, uma guerra, um ataque terrorista, que às vezes mata milhares de pessoas. Isso teve origem no pensamento. Do mal. Pensamento do mal. Pensamento negativo. Que foi sendo construído, né? Sim. Mas, por outro lado, também tem as coisas boas. Muitas coisas boas. Por exemplo, essa energia elétrica aqui que a gente desfruta dela, nem recorda que ela existe, só recorda quando tem um pique de luz e a gente fica preso no elevador. Ela também teve origem num pensamento, né? Na mente de um ser, Thomas Edison, que um dia teve essa brilhante ideia, né? Então, é um conceito que pode parecer simples, mas ele é muito complexo, né? E ele requer muito estudo e um bom preparo, realmente, se eu quiser dominar o mundo dos pensamentos, né? Onde imperam esses pensamentos. Certa vez eu li num livro de logosofia algo muito interessante e que me fez pensar. O autor da logosofia, Gonzales Pecote, fala o seguinte, que muitos buscam conhecer detalhadamente a vida das formigas. Passam a vida inteira estudando sobre as formigas. Olha, não tem nada contra estudar sobre as formigas, tá? Até porque a gente aprende muito com a natureza, né, aprende muito com a natureza, mas você passar a vida inteira focado numa única coisa, e por outro lado, você não conhece aquilo que está mais próximo de você, né? Que é a sua vida interna, os seus pensamentos. E isto é algo que realmente não faz muito sentido. Não faz muito sentido, né?
eu penso que a gente vai perdendo a oportunidade de conhecer realmente qual que é o objetivo da vida. Né? E se dominar a própria mente, os pensamentos, é tão importante. Por que será, então, que isso não é mais estudado, né, pelas pessoas? Qual será a razão desse? Sempre existiu pensamento, sempre existiram todas essas coisas internas e elas não são conhecidas. Verdade. E Zé Renato, tem uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem do eletrocardiograma. E o Lucas já deve, né? Lucas é cardiologista, né, Lucas? Então, se eu falar bobagem, você me conserta, tá? Você me ajuda. Mas eu gosto muito da linha do eletrocardiograma, que eu faço muita referência com a nossa própria vida, né? Ela, enquanto o coração está batendo, é a linha subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Essa é a vida, né? É a vida real. A gente vai ter momentos difíceis, momentos mais tranquilos, momentos de muita alegria, de grandes conquistas. E é isso. E muitas vezes a gente fica na condição ilusória de que a vida é uma linha reta. E que eu não tenho dificuldade, que eu não vou ter problemas, que eu não vou passar por grandes tristezas. Isso não é verdade, né? A vida é isso mesmo, é a subida e descida. Na hora que eu estou lá embaixo, eu dou um impulso e vou para cima. Né? Na hora que eu estou lá em cima, eu dou uma quedinha. Ainda tem umas arritmias aí, mas... no percurso, tem umas arritmias. Então, essa é a vida, é a real vida. Que é a vida de verdade. E muitas vezes, aliás, quando o coração para de bater, a linha que a gente vê é a linha reta. Né? E essa não é a linha que a gente quer ter, né? A gente, na verdade, quer ter muitos altos e baixos para a gente ter oportunidade de aprender, porque tudo isso que acontece na nossa vida, as dificuldades, elas vêm para nos ensinar a ser melhor. São oportunidades, né, de aprender. O erro é o princípio do acerto. Se a gente está aprendendo aqui, não é? Exatamente. Mas eu tenho que querer aprender, né? Sim. Eu tenho que querer aprender, porque muitas vezes a gente erra e continua errando. Mas é isso mesmo. Mariana, eu vou mudar um pouco o assunto aqui, o tema, né? Você é professora de adolescentes. É. Não é isso? Uma fase tão linda da vida, né, os adolescentes, mas tão difícil de entender, né? Muitas vezes o próprio adolescente não se entende, os pais não entendem o adolescente, a sociedade não entende, então é aquela confusão. Eu queria saber como é que você leva esse conceito, né, de empreender a própria vida para esses adolescentes aqui no colégio. Como é que é essa relação? O que eles... Como professora de empreendedorismo e ex-adolescente, né? Que eu acho que a gente nunca pode esquecer, né, do adolescente que a gente foi, porque isso nos ajuda demais. Né? E eu fui uma adolescente muito feliz. Né? Minha mãe está aqui, né, mãe? Eu fui tranquila, não fui, mãe? Cuidado, hein? A mãe tem que falar que sim, né? Eu fui uma adolescente tranquila, né? Eu fui muito feliz na minha adolescência, então eu vejo a adolescência como uma fase também muito gostosa, né, da vida. E o que eu observo hoje, né, nos adolescentes, não só nos adolescentes, mas na gente também, de forma geral, que é a falta de vontade. Existe algo que está inibindo a vontade, né, do adolescente. Então eu faço o mínimo e é isso aí, né, e está tudo bem. Só que esse movimento não vai colaborar, né, para que ele possa construir a própria vida, vislumbrar o futuro, projetar ele lá na frente, porque a vida vai exigir dele esforço. Ele vai ter momentos que ele vai precisar lutar. E, aliás, muitos momentos, né? Então, eu observo que essa é uma grande dificuldade e que tem muita relação com a qualidade dos pensamentos que estão dentro da mente do adolescente. Que quais são, normalmente, né? Desânimo, intolerância, impaciência,
reclamação, né? O outro que é culpado. Sempre é o outro, né? Eu não consigo olhar para dentro de mim para saber qual é a minha parte de culpa nisso tudo, né? Então, existe mesmo uma dificuldade. Agora, esses pensamentos vão me ajudar, vai colocar o adolescente protagonista da própria vida? Não vai, né? Ele não vai conseguir realizar muita coisa. Agora, se o contrário, se ele infundir dentro deles pensamentos de valentia, de alegria, de segurança, de que ele é capaz, os pensamentos de conciliadores, de respeito, ele vai criar um futuro, né? Vai conseguir realizar um futuro muito feliz. E vai ser protagonista da própria vida, feliz, realizando e fazendo e sendo aquilo que ele merece ser, né? Feliz. Né? Isso mesmo. Bom, todos nós, né, inclusive os adolescentes, queremos ser felizes, né? O ser humano, ele foi feito para ser feliz. Todos queremos sim chegar a algum lugar, né? A um lugar que muitas vezes a gente não sabe exatamente qual é esse lugar. Aquilo que eu falei logo no início, né? Aquela mensagem, aquele axioma logosófico que havia, acho que até hoje existe aí em alguma parede aqui da fundação. E já passaram-se muitos anos, né, desde que eu conheci a logosofia. E hoje, após assim, uma longa jornada, eu sinto que, se eu realmente quero empreender minha vida de forma ampla e equilibrada, eu tenho que estar disposto a mudar alguns conceitos que estão dentro de mim e que, muitas vezes, eles estão assim enraizados, né? Dentro de mim, dentro da minha família, dentro da sociedade. Eu penso isso é algo assim imprescindível. Alguns desses conceitos que eu anotei, um deles é este aqui, ó. A vida não se resume a uma única etapa, e sim a um conceito muito mais amplo, que é esse conceito de existência. Isso traz uma nova perspectiva para todos nós, né? Outro aspecto também é que o ser físico, ele é um ser que está completo, né? Tudo funciona, está tudo funcionando. Logicamente tem os probleminhas aí, mas os médicos, os bons médicos, né, inclusive vários aqui, eles nos ajudam a resolver esses problemas. Mas é um sistema que está completo. Mas dentro do ser humano tem pelo menos dois outros sistemas, né, que é a parte psicológica e a parte espiritual, que no meu entendimento, elas estão incompletas. Mas para eu completá-las, eu tenho que conhecê-las, né? Eu tenho que conhecer e colocar mão na massa. E outro aspecto também é que eu tenho que aproveitar essa grande oportunidade que é a vida, né? Como? Penso que trabalhando dia a dia, em todos os aspectos da minha vida, para completar esse grande projeto de ser humano que foi criado por Deus, né? E que existe dentro de cada um de nós, sabe? E se eu faço, né, projetos para uma viagem, para um trabalho, se eu me esforço para as coisas do meu dia a dia, para conquistar materialmente muitas coisas, né? Para ter uma vida mais tranquila, por que será que eu não faço planos e me esforço para ampliar realmente essa vida, que é a vida que importa, né? E aí fica uma pergunta para você, né? Agora eu vou devolver uma pergunta. Será que não seria esse, né, o grande objetivo do ser humano? Responder a essa pergunta. Será que aquele olhar triste do idoso que eu falei no início não é exatamente essa questão não resolvida de não saber qual que é o objetivo da vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que buscar, né, Zé Renato? Né? Exatamente. E eu tomei a liberdade de escrever uma carta aberta para a gente finalizar esse momento. Eu posso ler? Posso? Então, para a gente concluir, né, fechar
essa oportunidade de estarmos todos aqui, né? Eu escrevi o seguinte: empreender a própria vida, construir a própria vida, não ser joguetes de pensamentos que não são nossos, descobrir a nossa missão, o nosso propósito, o que nos faz verdadeiramente felizes, recordar que somos uma sucessão de seres que precisamos aproveitar ao máximo o tempo, porque ele não volta mais. Tudo isso e muito mais nós temos aprendido aqui nessa escola de gente grande, como diz meus filhos. Quando recebi, né, o convite para estar aqui hoje, eu me senti totalmente dentro desse tema. Porque eu sou a prova viva de que podemos e devemos construir a nossa própria história. E que por inúmeros motivos, principalmente por falta de conhecimento do que ela é em essência e grandeza e falta de vontade, deixamos que o acaso construa ela por nós. Eu sou fisioterapeuta, né, pediátrica, mas eu descobri em mim que corre dentro de mim um sangue material de educadora, professora, assim como minha mãe. E por isso, em meio a todas essas experiências, eu conheci e me encantei com a pedagogia logosófica, que estudo há alguns bons anos, e onde os meus filhos também estudam, têm a alegria, né, de estudar. Eu me formei em pedagogia e primeiro eu me tornei professora aqui na Escola de Empreendedorismo e Projeto de Vida dos adolescentes, e atualmente eu estou como assessora educacional aqui dos pequenininhos, das crianças. Um futuro, de fato, construído com bases e convicções muito sólidas, colhidas ao longo de mais de 15 anos de estudo logosófico. Sou feliz demais por ter tido essa oportunidade, nessa etapa de vida, de viver o que eu vivo aqui todos os dias. Eu sou muito feliz, de verdade. Eu encontrei meu lugar. É isso, né, Zé Renato? A gente tem que agradecer, não é? Pela oportunidade de estarmos aqui. Exatamente. Né? Pela companhia, né, de tantas pessoas. Isso mesmo. E nós vamos tomar um cafezinho daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho. Mas antes, o Guilherme, eles têm uma... Esperamos que tenham gostado da atividade. E agora vai ser projetado um QR Code, se puderem avaliar nos próximos 2 minutinhos com acesso ao celular, com a câmera do celular, ou preencher a ficha física que vocês receberam junto da revista. Aí podem entregar a ficha física aqui na frente para a gente, ou preencher, ou fazer o preenchimento online por meio do QR Code. Obrigada, gente. Boa noite.